Fala galera, tudo bem? Pessoal do primeiro ano, tudo certo aí? Beleza? Então vamos lá? Primeiro ano, bloco de exatas, aula 2, página 3 do material que eu deixei para vocês lá nas salas virtuais. Pessoal, eu tinha deixado uma tarefa na aula anterior para vocês, eu espero que vocês tenham feito e espero que se vocês tivessem dúvida, que vocês tivessem me procurado para tirar essas dúvidas. Então, a aula 1 ela foi realmente bem pesada porque eu falei bastante coisa para vocês. Então é lógico que é bem diferente de estar numa sala de aula porque vocês vão ter mais dúvida em casa, mas vocês têm que procurar o professor para tirar essas dúvidas. Hoje a gente vai ver, galera, uma coisa chamada plano inclinado, que vocês já sabem o que é, vocês já viram isso, só que o enfoque da aula vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Então eu preciso mostrar para vocês que coisa interessante que a gente tem aqui para imaginar sobre o plano inclinado. E claro, eu vou aproveitar que eu estou falando de plano inclinado e vou dar uma revisada naquilo que o Afonso passou para vocês sobre plano inclinado. Tudo bem? Bom, galera, o plano inclinado nada mais é que um plano em que você tem níveis diferentes. Então você tem no começo aqui um nível, né? No final você tem um outro nível aqui. Então isso aqui é um plano inclinado. O interessante é você perceber que o plano inclinado ele tem uma relação muito próxima com uma coisa que vocês estão estudando com o Afonso, ou estudaram com o Afonso, chamado trabalho. Pessoal, trabalho é uma medida que está relacionada com a transferência de energia. Então, quando a gente vai calcular o trabalho, eu chamo por essa letra aqui, que é o tal, tá bom? Espero que vocês não tenham esquecido. E trabalho, para mim, vai ser força vezes deslocamento. Tá bom? Agora, a gente vai ter um outro cosseno aqui, quando a força ela não é paralela ao deslocamento. Então, eu vou tirar esse cosseno daqui e vou considerar que essa força que eu estou considerando aqui, ela é paralela ao deslocamento. Então, o trabalho vai ser força vezes ΔS. Tudo bem? Bom, se trabalho é uma medida relacionada à transferência de energia, eu quero que vocês pensem comigo aqui o seguinte. Quando eu estou aqui, galera, e eu preciso subir um plano inclinado, eu tenho que considerar a altura aqui desse plano inclinado. Deixa eu pegar um giz aqui de outra cor, ó. Deixa eu pegar aqui um giz azulzinho. Então eu tenho que considerar a altura que eu vou subir aqui, ó. Então, para eu subir, uma das forças que vai realizar trabalho aqui, galera, é a força peso, que é a Terra que faz em mim. Então a Terra está me puxando a todo instante lá para o centro dela. Então, para eu subir aqui, por exemplo, a força peso, ela realiza trabalho. Como é que a gente calcula trabalho da força peso? Galera, calcular trabalho da força peso não é uma coisa muito complicada não, ó. Por que não é muito complicada? Se eu tiver que trocar aqui, ó, essa força, eu vou colocar o que no lugar? mgh. E como a força peso atua na vertical, ela está na vertical, eu tenho que pegar esse deslocamento aqui na vertical para calcular o trabalho da força peso. Então, o meu deslocamento na vertical aqui, ó, é o H. Então, a gente tem aqui, ó, mgh. Então, isso aqui seria o trabalho de qual força? Ó? Isso aqui seria o trabalho da força peso, tá bom? Isso aqui, ó, seria um trabalho que você viu com o Afonso lá, que é uma fórmula geral, né? Serve para qualquer força. Então, mgh é o trabalho da força peso, isso aqui é uma fórmula geral. Mas você deve estar pensando assim, professor, mas por que você escreveu o trabalho da força peso aqui? Então, eu vou justificar para vocês por que eu escrevi isso daqui. Ó. Galera, olha os fatores que influenciam nesse trabalho aqui. Ó. Quais são eles? Massa, gravidade e altura, correto? Massa, gravidade e altura. São os três fatores que influenciam no trabalho da força peso. Então, eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. Se eu fosse subir uma rampa de altura H, essa rampa ela pode ser mais curtinha ou essa rampa ela pode ser mais longa. Agora, se eu considerar que essa altura aqui, ó, é absolutamente igual a essa altura, vocês não concordam comigo que tanto nessa situação aqui, ó, quanto nessa situação, o trabalho da força-peso é o mesmo? É o mesmo? Então, peraí, se o trabalho da força-peso é o mesmo, por que eu posso considerar isso, né? Porque, galera, a tua massa não muda se você for subir uma rampa mais inclinada ou uma rampa que não está tão inclinada. A tua massa não muda. A tua massa continua sempre a mesma, certo? A segunda situação é que a gravidade continua a mesma, aqui e aqui. E a terceira coisa é que a altura aqui, ó, e aqui também é a mesma.
Então o trabalho que a força-peso faz quando você sobe é o mesmo. É o mesmo. Então, pensa comigo aqui o seguinte, eu vou escrever essa fórmula aqui de novo, ó. Eu vou escrever essa fórmula de novo. Tá bom? Então preste atenção que aqui é a grande sacada da aula. Aqui é a grande sacada da aula. Se isso daqui, tá vendo, ó? Se isso daqui, eu acabei de falar para vocês que é uma constante. Qual é a relação que a gente tem, galera, entre força e deslocamento? Vou repetir a pergunta. Se esse trabalho aqui é uma constante, porque é a mesma massa, é a mesma altura, é a mesma gravidade, qual é a relação que a gente tem entre força e deslocamento? Então, galera, quanto maior o deslocamento, menor a força que você tem. Então, um plano inclinado, galera, entre aspas, ele brinca com essa relação que existe entre força e deslocamento. Então, é lógico que vocês sabem disso na prática, vocês sabem isso no teu dia a dia. Quando a gente vai subir uma coisa que está muito inclinada, galera, a gente cansa mais. Vai dizer que não. Quem que não cansa mais? Às vezes você vai estar caminhando na rua, você vê uma subida íngreme para cá, você vai falar, caramba, lá já tem que subir esse negócio. Você sabe que você cansa mais quando a subida é mais íngreme, assim, é mais inclinada. E que você cansa menos quando a subida é menos inclinada. Então eu estou explicando para vocês por que acontece. Quando você sobe isso daqui, ó, isso daqui, você percorre uma distância pequena. Mas a força vai ser grande que você tem que fazer para subir isso. E quando você percorre uma distância maior, quer dizer, você aumenta esse deslocamento, a força que você faz é menor. Então, o plano inclinado ele fica brincando com essa coisa entre força e deslocamento. Então, galera, eu tenho uma vantagem mecânica, olha o nome, vocês já entenderam o que é isso a aula passada. Eu tenho uma vantagem mecânica maior aqui, porque eu faço menos força, mas eu percorro uma distância maior. Tá bom? Eu faço menos força, mas eu percorro uma distância maior. Então é muito interessante você ver essa brincadeira com o plano inclinado. Aí você pensa, né? Você pensa assim, professor, mas não faz muita diferença. Galera, talvez pra gente não faça muita diferença isso, mas, por exemplo, eu tenho um amigo que é cadeirante. E ele fala para mim algumas coisas que ele enfrenta assim no dia a dia que são absurdas. Então, por exemplo, há um tempo atrás, todos os prédios, todos os hotéis lá do centro tem que ter rampa ou elevadores para levar os cadeirantes para cima, né? Porque muitos hotéis lá no centro, eles não estão no mesmo nível da rua. Então, o cara tinha que subir escada para chegar no hotel. Só que aí, cara, você vai ver alguns hotéis lá, os caras, como eles têm que fazer uma rampa no espaço muito pequeno, eles fazem uma rampa muito inclinada. Ô, coitado do cadeirante que vai subir essas rampas, galera. Coitado, né? Então, o cara faz uma rampa muito inclinada, né? Pra gente, às vezes, normal, tudo bem. Mas para uma pessoa idosa, para um cadeirante, a gente tem que pensar. Então, não dá para fazer uma coisa muito inclinada, tem que fazer uma coisa que não seja tão inclinada, né? Que é isso daqui, ó. Então, aqui você vai fazer menos esforço para subir aquele plano inclinado. Então, uma solução, né? Uma solução que muitos encontraram, que é bem interessante, galera, é fazer a coisa meio que em zigue-zague, né? Então você faz assim, né? Você faz assim em zigue-zague para poder aproveitar aquele espaço curto. Isso facilita muito para a pessoa. Professor, mas tem que percorrer uma distância maior. Mas, galera, o mais importante não é a distância que você vai percorrer aí, é o esforço que você faz. É o esforço, né? Então a gente tem que pensar numa pessoa idosa, tem que pensar num cadeirante. Então é melhor que você faça as coisas menos inclinadas. Então essa é a grande sacada, é a grande questão de um plano inclinado. Tá bom? Então, toda vez que eu fizer um plano inclinado menos inclinado, né, eu vou fazer um esforço menor, porque eu vou percorrer uma distância maior, tá bom? Tudo isso que eu falei para vocês está escrito, galera, lá na parte de plano inclinado. Eu espero que vocês tenham isso no caderno como um resumo, porque vocês vão precisar quando vocês forem fazer aquelas atividades lá no final da semana, tá bom? Então eu espero que vocês tenham sacado e tenham percebido o quanto isso é importante para algumas pessoas que têm mais dificuldade do que a gente, galera. Então, por isso que a gente sempre tem que ser a favor dessas coisas assim, né? Facilitar a vida de quem é cadeirante, facilitar a vida de quem é idoso. Tá bom? Beleza? E outra coisa que eu queria falar para vocês de plano inclinado, galera, é o seguinte, ó. Muitos alunos me procuraram nesses dias aí para tirar dúvida sobre plano inclinado, porque achou bastante complicado. Então, eu vou aproveitar esse gancho que a gente está tendo aqui
e vou dar uma revisada com vocês em plano inclinado, porque é bem importante, tá bom? Bom, galera, isso aqui é um plano inclinado básico, e teoricamente, quando a gente solta um objeto no plano inclinado, podem existir 3 forças. Quais são as 3 forças que podem existir aqui, ó? Primeiro, tem uma força na vertical para baixo aqui, ó. Opa, não ficou muito direitinho. Tem uma força aqui na vertical para baixo. E essa força na vertical para baixo aqui, galera, que aponta lá para o centro da Terra, é a minha força-peso. Então essa aqui é a primeira. A segunda força que eu tenho no plano inclinado, galera, é essa força aqui, ó, que forma 90 graus com a superfície. Então, fale assim, ó, encostou, tem normal. Então, se essa caixinha está encostando no bloco aqui, tem normal, tá bom? Beleza? Bom, a terceira força que pode existir aqui, galera, é a força de atrito. Então, quando você solta um objeto num plano inclinado, essa caixinha quer cair. Quando ela desce aqui, o atrito tem que apontar no sentido contrário, então o atrito estaria para cima. Mas eu vou considerar que esse plano inclinado é liso, então não vou colocar o atrito. O atrito vai depender dos exercícios que a gente vai fazer, galera. Às vezes ele aparece, às vezes ele não aparece. Então, eu vou considerar que não tem atrito, tem essas 2 forças apenas. E aí, outra coisa importante que a gente tem aqui é a inclinação desse plano inclinado, que eu posso chamar aqui, por exemplo, de θ, tá bom? Pessoal, muita gente pensa que o Px e o Py no plano inclinado são forças novas. Veja, basicamente nós temos apenas 3. É peso, normal e atrito. Se o plano inclinado for liso, não tem atrito. Então, se for liso, acaba ficando só com 2. É o peso e a normal. O problema, galera, é que o peso está inclinado em relação à superfície do plano inclinado. Então, sempre que a gente tem um plano inclinado, a gente acaba pegando a força peso e decompondo ela em 2 componentes. Ó. Uma que está aqui, ó, na direção da normal, e essa componente aqui eu chamo ela de Py, e a outra componente que está aqui, ó, paralela à superfície do plano. Essa componente que está paralela à superfície do plano, a gente chama ela de Px. Galera, veja uma coisa aqui, ó. Da onde que Py e Px são forças novas? Não são. Px e Py, pelo amor de Deus, são componentes da força peso. Então não são forças novas. Esse ângulo do plano inclinado aqui, ó, é sempre igual ao ângulo, sempre igual ao ângulo aqui, ó, entre Py e o peso. Então aqui está o ângulo do plano inclinado. Então, vocês podem falar assim para mim, nossa, professor, plano inclinado é uma coisa bizarra, é muito difícil. Galera, veja, sempre vai ser assim. Então nunca o professor vai fazer um exercício de plano inclinado com vocês que ele não faça isso daqui, ó, nunca. Então, é uma coisa que se repete, é uma coisa que se você vai ver 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, vai ser sempre da mesma maneira. De onde que isso é difícil? Quer ver o macetinho bobinho? Ó? Olha aqui o macetinho bobinho. Se esse vetor está encostado no ângulo, ele é cosseno. Então, o Py é P cosseno. Se o Py é P cosseno, porque está encostado no ângulo, quem que é o Px? É o P seno do ângulo. Então, a gente vai usar, em alguns exercícios, essa definição aqui do plano inclinado. Tá bom? Outra coisa importante. Galera, você tem que saber o papel de cada uma dessas componentes. Então, primeira coisa. O que essa componente aqui faz com o bloco? Ela aperta o bloco contra o plano. Então, por isso, que num plano inclinado, a normal aqui, ó, é igual ao Py. Então, quando a gente precisa calcular o atrito, por exemplo, né? Lá na fórmula do atrito aparece a normal. No plano inclinado, a normal é o Py. E quem que é o Px? Galera, o Px é a força que puxa um corpo para baixo no plano inclinado. É a força que puxa o corpo para baixo no plano inclinado. Então, quando a gente solta um corpo no plano inclinado, quem está puxando ele, né, para baixo é uma componente do peso que a gente chama de Px, a componente tangencial. Se você tivesse que calcular a aceleração, que força que você pegaria, por exemplo, para calcular a aceleração? Px. Outra coisa importante, galera, é o seguinte. Quando você pega essa força-peso aqui e decompõe ela em Px e Py, ela não existe mais. Tá bom? Ela vai embora. Aí você sobra essa, sobra essa e sobra essa aqui. Beleza? Tranquilo? Então, plano inclinado, meus queridos, é isso. Uma vez que você entende como é que funciona o trabalho no plano inclinado e que você entende como colocar as forças no plano inclinado, você resolve qualquer exercício. Tá bom? Hoje não vai dar tempo, galera, mas quando eu for fazer uma aula de revisão com vocês, quando eu for dar aula 4 para vocês,
eu vou fazer exercício de plano inclinado que tem atrito, tá bom? Hoje eu vou pegar exercício que não tem atrito, mas na próxima aula lá que a gente tiver disso aqui, eu vou fazer alguns com atrito para vocês, né, ir recordando. Isso aqui, ó, isso aqui não é conteúdo novo, isso aqui é matéria que você viu já com o Afonso aí nas aulas normais. Beleza? Certinho? E bom, só me procurar. Vocês têm meu WhatsApp lá, me procura para tirar dúvida, tá bom? Mas eu queria fazer um exercício com vocês. Então peguem lá a listinha, o material. Vamos para a página 10 de vocês e eu quero fazer com vocês o exercício número 14 da página 10. Então, pegue o material que eu passei na aula anterior e vamos fazer junto o exercício número 14, tá bom? Pessoal, nesse exercício aí, número 14, tem um enunciado gigante lá, ele diz pra gente o seguinte, ó. Paulinho, após ter assistido a aula de física sobre plano inclinado, decide fazer uma aplicação prática do assunto. Analisar o que ocorre com ele e sua tábua de morro, usada de esquibunda, ao descer uma duna inclinada a 30 graus em relação à horizontal, e cuja extensão é de 40 metros. Inicialmente, Paulinho passa numa farmácia e verifica que a massa total do conjunto, isto é, sua massa mais a massa da tábua, é de 60 quilos. Então, a massa total do conjunto é de 60 quilos. Beleza? Sendo a tábua de fórmica bastante lisa e lubrificada com parafina, ele decide, numa primeira aproximação, desprezar o atrito. Então, aqui, ó, a força de atrito é igual a zero. Desprezar o atrito entre a tábua e a areia da duna, bem como a resistência do ar. Admitindo que em nenhum momento da descida Paulinho coloca os pés em contato com a areia, considerando a aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e lembrando que seno de 30 graus é igual a meio, então vamos colocar aqui, ó, seno de 30 graus é igual a meio, vamos resolver as alternativas que tem aí, tá bom? Então vamos lá, galera, letra A. Reproduza a figura a seguir e faça o diagrama de forças externas que atuam no conjunto, colocando essas forças no centro da massa do bloco. Observe que na figura o bloco representa o conjunto e o plano inclinado representa a duna. Então, galera, isso aqui é a duna, isso aqui é o Paulinho fazendo esquibunda, isso aqui é a inclinação da duna, ou seja, 30 graus. Beleza? Bom, ele quer que a gente faça na letra A, galera, um diagrama de forças externas. Então ele quer que você faça uma coisa que dentro da física a gente chama de diagrama de corpo livre. Então é para você representar todas as forças que agem no Paulinho ali fazendo esquibunda, tá bom? Bom, eu acabei de falar isso para vocês, eu acho que não deve ser complicado para vocês fazer isso daqui. E eu acabei de falar para vocês que basicamente vão ter quantas forças quando a gente despreza o atrito? 2. Então, quais são essas forças? Vou pegar aqui um giz amarelo. Ó. Galera, primeira força importante aqui, ó. Força-peso. Segunda força importante aqui, que forma 90 graus. Força normal. Então, quando a gente faz diagrama de corpo livre, galera, a gente escreve quais são as forças que agem no corpo ali, ó. Então, isso aqui, ó, é a minha força-peso. Tá bom? Isso aqui, ó, é a minha força normal. Tá bom? Tem alguma outra força para eu colocar aqui? Tem alguma outra força para eu colocar? Não tem, galera. Ele mandou desprezar o atrito. PX e PY eu acabei de explicar para vocês, né? É o que vocês mais me perguntam. PX e PY não são forças novas. Galera, então só tem peso e só tem normal. Pronto, tá aí a resposta da letra A. Agora diz para mim, da onde que você colocar essas duas forças é difícil? Não é. E você já deve ter visto o professor fazer isso aqui 1 milhão de vezes. Estão me vendo fazer de novo. Então PX e PY não são forças novas. Essa aqui é a resposta da letra A. Beleza? Vamos ver o que ele pede aí na letra B. Na letra B, galera, ele pede o seguinte, ó. Calcule o valor da força resultante que atua no conjunto.
Calcule o valor da força resultante que atua no conjunto. Outra coisa, galera, eu vou pedir para a gente fazer duas coisas aqui, ó, tá bom? A gente vai calcular a força resultante e vai calcular a aceleração do conjunto. Duas coisas, ó. Tá bom? Então, a força resultante e a aceleração do Paulinho aqui, ó, descendo a duna. Tá bom? Agora, galera, para fazer a letra B, agora sim eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou pegar e vou decompor a força-peso, ó. Então, quem que é essa força aqui, ó, que está na mesma direção da normal? Boa! PY. Quem que é essa força aqui, ó, que puxa o bloquinho para baixo? Quem que é essa força aqui? PX. Galera, não esqueçam, esse ângulo aqui do plano inclinado é sempre igual a quem? A esse ângulo aqui, ó, entre o P e o PY. Então, esse ângulo aqui, ó, é sempre igual a esse ângulo aqui. Então, se você quisesse, eu coloquei θ ali, ó, por força do hábito. Mas sabe o que a gente podia fazer, se você quiser, ó? Deixa eu pegar aqui. Ó, em vez de colocar θ, a gente podia colocar assim, ó. Podia colocar 30 graus direto, se você quiser. Tá bom? Fica melhor, né? Bom, de novo, ó. Se PY está encostado no ângulo, não esqueçam, PY é P cosseno. Se o PY é P cosseno, PX é P seno do ângulo, beleza? Bom, galera, olha aqui para mim. Esse vetor aqui, ó, ele não existe mais para fazer a letra B. Esse vetor aqui, o PY, anula com a normal. Então, esse vetor anula esse. Então, quem é o PX para o Paulinho descendo a duna? O PX para o Paulinho descendo a duna é a minha força resultante, galera. Então, essa força anula essa. Essa força não existe mais porque eu já calculei as componentes dela. E o PX é a minha força resultante. Então, vamos calcular o PX, ó. PX é P seno do ângulo, tá bom? PX, então, vai ser o peso. Opa, galera, o peso não é tão complicado, né? Se a massa é 600 quilos, quanto que é o meu peso? É só pegar a massa e multiplicar pela gravidade. Então, o meu peso é 600 newtons. Então, vou colocar aqui, ó, 600 newtons. Quem é o meu seno de 30 graus? Meio. Portanto, quem é o PX? 300 newton. Tá aqui. Bom, galera, uma vez que eu calculei a força resultante e vale 300 newtons, como é que eu faço para calcular a aceleração? Segundo a lei de Newton, que eu revisei com vocês a aula passada. Força resultante, massa vezes aceleração. Acabei de falar para vocês, quem que é a força resultante lá para o Paulinho descendo a duna? A força resultante para o Paulinho descendo a duna, galera, é esse 300 aqui, ó. Então, a minha força resultante é o PX. Então, vou colocar aqui 300. Quem é a minha massa? É a massa do Paulinho mais a massa do esquibunda lá, 60. E a minha aceleração eu quero saber. Então, passo 60 dividindo, vai ficar 300 por 60, igual a A. Portanto, a minha aceleração é quanto? 5 metros por segundo ao quadrado. Tá aí? Então, essa aqui é a aceleração, essa daqui é a força resultante. Tá aí resolvido a letra B. Tá bom? Pessoal, isso que está aqui é o que a gente espera de vocês. O básico do básico, do básico, do básico, do básico, do básico de plano inclinado. Tá bom? Bem importante aí. Bom, letra C. Indique se a velocidade com que o conjunto chegará à base da duna será maior, igual ou menor que a velocidade que Paulinho teria se o atrito entre a tábua e a areia for levado em conta. Então, justifique. Pessoal, então a pergunta do cara é muito simples. Quando a gente for resolver essa questão, a gente desprezou o atrito aqui, ó, porque o Paulinho tinha passado parafina na lancha, na lancha não, né? Na prancha, ele tinha passado parafina, estava lisa, não estava tendo atrito ali. Agora, se a gente considerar o atrito, a pergunta que eu faço para vocês, considerando o atrito, a velocidade que eu teria aqui no final, ela seria maior ou menor que a velocidade sem atrito?
Então, eu acho que é uma coisa do dia a dia de vocês, cara, vocês têm que saber responder isso. Então, se tivesse atrito, ia chegar mais rápido ou mais lento aqui no final, com atrito? Mais lento. Então, considerando o atrito, galera, vamos escrever isso, ó. Considerando o atrito, a velocidade ao final da rampa seria menor. Pessoal, por quê? Né? Por que a velocidade seria menor? O atrito é contrário à tendência de movimento, tá bom? Então, o atrito é contrário à tendência de movimento. Beleza? Então tá aí a resposta, né? Mas veja, independente do professor, vocês poderiam responder essa questão, porque, galera, o atrito sempre age no sentido oposto à tendência de movimento. Então, se tivesse o atrito aqui, ó, você teria uma força adicional aqui, ó. Não vamos colocar essa força aqui, pelo amor de Deus. Eu só estou colocando para vocês entenderem. Então, se eu considero o atrito durante a descida estaria aqui, ó. Então, estaria contrário ao movimento. Então, essa força aqui, ela ia fazer um trabalho resistente, tentando diminuir a velocidade do Paulinho. Tá bom? E a última questão aí, a letra D, ele pergunta o seguinte. Caso o Paulinho tivesse que subir a duna, se o Paulinho tivesse que subir a duna, como o esforço realizado está relacionado com a inclinação da duna em relação à horizontal? Pessoal, se o Paulinho tiver que subir a duna, como é que o esforço que o Paulinho faz está relacionado com a inclinação da duna? Me ajudem. Pessoal, isso é outra coisa que vocês também têm que responder do dia a dia. Então, veja só uma coisa, ó. Se a gente tivesse um ângulo, ó, vamos colocar aqui, ó. Se a gente tivesse um ângulo maior para a duna, quer dizer, um ângulo maior aqui, ó, o que ia acontecer? Com um ângulo maior, galera, nós teríamos uma força maior. Então, se a inclinação ela aumentasse, você teria que fazer mais esforço para subir a duna. Então, olha aqui para mim, ó. Olha aqui para mim. 30 graus, galera, você faz um certo esforço para subir. Se você aumentasse para 60 graus, o esforço que você teria que fazer seria maior. Tá bom? Agora, se essa duna aqui, ó, você tivesse que subir ela, tem uma coisa bem interessante que a gente pode fazer, galera, quando a gente vai escalar uma montanha, por exemplo, vai subir uma coisa que é muito íngreme. Tem uma coisa bem legal que o pessoal faz, que é andar em zigue-zague. Né? Então, uma outra coisa interessante, ó, que você podia pensar, se o Paulinho fosse subir a duna e tivesse um deslocamento maior, né? Lembra do comecinho da minha aula? Se ele tivesse um deslocamento maior, ele podia fazer menos esforço. Então, prestem atenção nessas informações aqui, porque elas são essenciais. Então, uma duna muito inclinada, eu faço muito esforço. Agora, se eu aumentar o meu deslocamento, eu posso diminuir o meu esforço. Então, quando a gente vai subir uma coisa que é muito íngreme, galera, a gente pode subir essa coisa em zigue-zague, para diminuir o meu esforço. Beleza? Tudo certo? Tudo bem? Galera, eu acho que é isso. Então, é uma questão, assim, bem completa, bem interessante. Eu espero que vocês tenham entendido aí, tá bom? Então, eu vou pedir para que vocês façam apenas um exercício com a aula de hoje, tá bom? Então, a tarefa hoje é mais tranquila, mais simples. Eu só quero que vocês façam o exercício como tarefa aí, ó. O exercício número 11. Tá bom? Então, faz lá o exercício número 11. Depois a gente conversa. Galera, um abraço, tudo de bom e até a próxima. Tchau!